minha gente, tudo bem com vocês? Galera de Jesus, olha só, eu quero falar com você que entrou nesse link aqui, você entrou nesse vídeo e nem sabe o porquê. É porque você precisa ouvir essa mensagem e eu vou compartilhar essa mensagem com você que tá queimando aqui dentro de mim. Olha só, hoje você e eu, nós somos livres pra fazer. E esse vídeo, por exemplo, nós somos livres pra falar de Jesus, somos livres pra evangelizar, pra você ir na rua, você pode pegar uma caixa de som agora, ir na rua e falar de arrebatamento de Jesus, das profecias, você pode comprar uma Bíblia, olha só, você pode comprar uma Bíblia online agora, se você quiser, você pode. Essa é uma liberdade que a gente tem e que é tão natural pra gente, é tão comum, que a gente nem se liga do quanto ela é importante, do quanto ela é preciosa, essa liberdade de poder falar de Jesus. E eu vou te dizer pra vocês, um dia essa liberdade vai ser tirada da gente, porque a Bíblia diz isso mesmo, a própria palavra de Deus diz que um dia essa liberdade vai ser tirada. E a gente não vai poder falar de Jesus como é falado hoje, não vai poder falar abertamente assim, como já acontece em alguns lugares, já acontece em alguns países, inclusive China! Olha só! From China! O que foi a última coisa que veio da China mesmo? Ah, pois é. Uma das notícias aqui mais recentes foi de um pastor que foi preso, um pastor renomado na China, foi discretamente condenado a 9 anos de prisão. Essa notícia saiu em janeiro desse ano, janeiro de 2020, pois é, recente. E ele foi condenado a 9 anos e despojado dos direitos políticos por 3 anos e multado com 50 mil yuanes. E por que ele foi preso? Do que ele foi acusado? Ele foi acusado por operações comerciais ilegais e incitar a subversão do poder do Estado. Ele foi acusado por querer destruir o Estado. Ok, daí vamos dizer que esse Estado proíbe você de evangelizar, proíbe você de falar de Jesus. E você vai lá e fala de Jesus, né? Na rua, você fala para os amigos, você evangeliza, você quer evangelizar. Então, o Estado te proíbe de fazer isso, de chamar pessoas para a igreja. Então, o que acontece? As pessoas podem se reunir dentro lá das igrejas, mas olha, se reúna aí e tudo tem que ser obedecido conforme a gente manda. Então, assim, se não puder ter cruz na igreja, se não puder ter a imagem, sei lá, igrejas... Não é só os cristãos evangélicos que são perseguidos, também os católicos são perseguidos, muçulmanos, budistas, outras religiões também são muito perseguidas. E os cristãos são também um foco muito grande nos cristãos. Então, o que acontece? Se existe essa lei, por exemplo, que você não pode evangelizar, falar para as outras pessoas de Jesus, e se você começa a fazer isso, pronto, você está indo contra o Estado, você já é fora da lei. Então, esse pastor deixou uma declaração, e eu vou ler só o comecinho dessa declaração. Ele deixou uma carta, né? Já imaginando que tudo isso ia acontecer, esse pastor deixou uma carta. O título da carta diz assim: Minha declaração de desobediência fiel. Desobediência fiel. Ele está sendo desobediente à lei dos homens, mas está sendo fiel. Fiel a Deus, fiel à missão dele, né? E a primeira frasezinha da carta diz assim: A Bíblia nos ensina que, em todos os assuntos relacionados ao Evangelho e à consciência humana, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Pronto, já matou, porque o sistema lá comunista quer que obedeça o Estado, ou seja, quer que obedeça aos homens, quer que o Estado é Deus. O Estado, pra eles, o Estado é Deus. O cara lá, o Xing Ling, ele quer ser o Deus adorado lá, né? Vocês já viram lá na Coreia do Norte que tem a imagem lá dos caras, tem as estátuas lá que o povo meio que adora, né? Reverencia. Então, assim, eles querem ser Deus. Essa que é a realidade. Então, tudo que vai contra isso, imagine, a Bíblia vai totalmente contra isso. A palavra de Deus, a nossa fé, a nossa crença vai totalmente contra isso. Por quê? Porque a gente adora um único Senhor, é um único Deus, que é Jesus, que é Deus, que é Jesus Cristo. Enfim, outra notícia aqui. O governo chinês proibiu a venda da Bíblia em livrarias online em todo o país, de modo a cumprir com as novas normas que exigem o controle da literatura. Olha só, o controle na literatura que não esteja de acordo com os valores centrais do socialismo. A literatura, a Bíblia, que é o que eles estão proibindo aqui, não está de acordo com os valores centrais do socialismo. Bíblia, socialismo não dá, não está de acordo, né, com os valores da Bíblia, não está de acordo com os valores do socialismo. Ou seja, ser cristão e ser socialista também não vai rolar, porque os cristãos têm como base ali a Bíblia, né? A gente tem como base da nossa crença a Bíblia. Então, ser cristão e ser socialista, humanista, comunista, socialista, não tem jeito, não tem como. Ok? Numa tentativa de controlar as práticas religiosas dos seus cidadãos, as autoridades chinesas ordenaram a retirada da Bíblia
das livrarias online. Às vezes você tem aí na sua casa uma Bíblia, a coisa mais linda, que você pode ler ela, que você pode ter, e às vezes ela tá aí criando pozinho em cima dela. Então, às vezes, a gente não dá valor para a liberdade que a gente tem, minha gente. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de chineses recebendo Bíblia. Eles recebem a Bíblia com a maior alegria, chorando, assim, chorando com a Bíblia na mão, pela oportunidade de ter uma Bíblia. Então, assim, a gente precisa dar valor à nossa liberdade, a liberdade de evangelizar, de falar de Deus para as pessoas. A gente não pode se amedrontar, a gente não pode se esquivar, a gente não pode ser covarde, a gente não pode ter vergonha de falar de Jesus. Então, assim, tem outra matéria aqui que diz assim, que em China impõe agora leis mais, regras, né, mais duras, mais severas a grupos religiosos em 2020. Resumindo tudo isso aqui, você pode ser cristão se você pregar o comunismo. Então você pode ter tua religião se a tua religião for o comunismo. É isso que eles querem fazer. Você pode ter uma religião se ela for o comunismo, se for baseada no comunismo. Muita loucura. Você imagine isso, assim, né? Você não ter realmente a liberdade de praticar a sua fé. E nós que temos a oportunidade de fazer isso, muitas vezes simplesmente desprezamos, nos acovardamos e simplesmente nos anulamos, nos calamos diante dessa missão tão grandiosa que Deus nos deu, sabe? Com vergonha, com medo de meter a cara, de falar. Gente, não dá, a gente não tem mais tempo para isso, a gente precisa ser a voz de Jesus nesse mundo. Eu acredito muito que cada dia mais se aproxima para as profecias se cumprirem. Então a gente não pode ficar dormindo espiritualmente, a gente precisa acordar espiritualmente para nossa missão. Existe uma frase que fala assim: para que o mal triunfe, basta que os bons cruzem os braços. Ou seja, basta você não fazer nada para o mal conseguir cada vez ganhar mais espaço. Então, minha gente, essa não é uma opção para todos aqueles que verdadeiramente são nascidos de Deus, que são aí batizados com o Espírito Santo para ser ganhadores de almas, para ser as pessoas que levam o Evangelho de Jesus, tá bom? Vamos acordar, vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir a nossa missão, porque esse é o nosso chamado. Valeu, até o próximo.